Fala pessoal, eu sou o Nelson. E eu sou o Osmar. E nós somos da oficina Box Express. Hoje a gente vai falar de um carro que tem vendido igual água. E aí, Osmar, qual é esse carro? É o Jeep Compass. E se você quiser saber pontos positivos, pontos negativos, o que a gente acha do design, quais são as peças que esse carro só aceita genuína, tudo isso a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, né, Osmar? Com certeza. Então, roda a vinheta! O Compass é um carro que surgiu em 2016 no mercado brasileiro, né, Osmar? Sim. E a princípio ele veio com dois motores. Nós hoje somos referência em Manaus no Jeep Compass, Renegade, que vai com a mesma tecnologia embarcada, e a Toro. Então, muitos clientes vêm pra gente aqui com vários problemas, desde suspensão, a trocador de calor, que a gente vai mencionar daqui a pouco, até a questão do motor. Mas falando um pouquinho da história. Esse carro, ele começou em 2016 com dois motores, um a gasolina flex e o outro diesel. Qual era o motor flex? Tiger Shark 2.0. E o motor diesel? É o Multijet 2.0. Tá, depois de 2022, o turbo diesel continuou, né? Continua. Mas o flex mudou. E foi para qual? T270. É 1.3 turbo. E agora, 2025, já tá vindo com outro motor flex. Sim, o Hurricane, Hurricane, né? 2.0. Que é o mesmo que vem na Rampage também, Rampage. né? Dizem que esse motor aí sobe parede. Como é um modelo novo e geralmente esses carros, os 2, 3 primeiros anos ficam na concessionária, não vêm para as oficinas, por mais que a gente seja referência, então ainda não estamos familiarizados com o Hurricane. Mas com o T270, o Tiger Shark e o turbo diesel, isso aí é mamão com açúcar, né, Oswaldo? Já fizemos bastante serviço nesses carros. Show de bola! Agora, vamos falar do design. Eu particularmente adoro o design do Compass. É um carro bonito, confortável e espaçoso. Ele tem uma tecnologia embarcada muito legal também, né? E é um carro que está ali num preço acessível para quem busca um veículo de até 180 mil. Acredito que o Flex, pelo menos, que é o que ainda se vende nas concessionárias, que é o T270, 1.3 turbo, ele daquela faixa de preço, eu acho que ele é o que tem mais tecnologia e o mais bonito. Mas eu também sou um pouco duvidoso, minha opinião, porque eu tenho um e eu acho realmente um carro muito bonito. Mas é de fato, né, Osmar? Sim, é bonito, eu gosto dele, eu acho ele muito potente. Esse daqui um dia a gente precisou fazer alguma coisa, eu dei uma arrancada, ele ficou achando que eu não ia atravessar o ônibus não, mas deu certo, deu certo. Mas conforto, o que a gente pode falar do T270? Do Compass, na verdade, né? Olha, eu gosto do espaço interno que ele tem, tanto para o motorista e para quem senta atrás. Geralmente é um problema para um SUV, que não é um SUV muito grande, né? Quem senta atrás geralmente tem problema com espaço, mas no caso do Compass eu não tive esse problema. É um carro que tem um espaço muito bom e fica confortável até para viagem. E a suspensão traseira ali multilink também já traz um conforto bem bacana, né? Então a gente acaba não sentindo muitos problemas com relação a isso. Agora vamos lá. Com relação à performance. Eu acredito que tanto o motor diesel quanto o flex, os atuais hoje, né, o T270 quanto o Multijet, eles estão com uma performance muito boa, muito parelha. Não é aquele carro que tem aquele motor, que por mais que é um motor que vá no Renegade, que teoricamente é um pouco mais leve, mas não traz um mau desempenho. Então, quando você pisa, ele responde. Ele é esperto. Ele é esperto. Só que a gente também tem que entrar, a gente vai falar dos pontos positivos, mas a gente precisa entrar nos pontos negativos de você ter um Jeep Compass. Primeiro, todos os Compass vieram automáticos, então a gente não tem nenhum manual, correto? Correto. O carro Flex, tanto com o motor mais antigo, que é o Tiger Shark, quanto os motores mais novos, vieram com a mesma transmissão que a TF72. E a transmissão tem um problema, né, Osmar? Sim, teve um problema relacionado ao aditivo que a Fiat usava.
O aditivo que a Fiat usava não era compatível. Muita gente fala, o problema desse carro é o trocador de calor. Esse trocador de calor vai em quais outros carros, Osmar? Cara, vai no Mini Cooper, tem BMW que usa esse trocador de calor, X1. Utiliza ele, né? Tem outros carros de outras montadoras que também utilizam o mesmo trocador de calor, mesma peça. Na verdade, o câmbio, ele não é um câmbio da Fiat, ele é um câmbio de uma montadora de câmbios, que é a Aisin, né? Então, o câmbio praticamente é o mesmo da X1, do Mini Cooper, e a gente não vê esse problema nesses carros, né? A gente não pega esses carros aí com trocador de calor furado, entrou água do sistema de arrefecimento na transmissão e acabou estragando a transmissão. Não tem nesses outros casos, né? Mas o problema de fato era a aditivação. Sim, tá, o aditivo dele estava com um composto químico que acabava fazendo uma corrosão lá da parede do trocador de calor, por ser uma parede muito fina de alumínio, e acabava fazendo jogar o aditivo todo dentro da transmissão e acontecia esse prejuízo bem grande aí. E o trocador de calor, ele realmente precisa ter ali uma parede muito fina que separe o fluido de arrefecimento com o fluido da transmissão. Porque se você tiver uma parede grossa ali, não vai haver troca de calor como deveria, né? Não vai fazer a função que o nome dele diz que ele tem que fazer. Que é um trocador de calor ou radiador de óleo, é a mesma coisa. A gente não vê esses problemas, por exemplo, com a transmissão 9HP, que é a do diesel, né? Sim. No diesel não temos relatos, pode ter acontecido esporadicamente, mas não há nenhum relato. Porém, aí a gente já entra em um outro assunto. Manutenção desses carros. Esse carro, Osmar, aceita coxinha e rolamento de amortecedor de outras marcas? Não fica bom. O carro fica batendo, fica fazendo barulho. Ou fica bom por 2, 3 dias e volta com defeito de novo. Então tem que ser genuíno. Genuíno. Bieleta desse carro, Osmar. Coxinha de motor também eu não aconselho usar que não seja genuíno. Inclusive quebra e quebra muito, tá? Mas quebra mais ainda na Renegade e na Toro Flex, que são outros motores. Outro motor que é o motor? No caso é 1.8, né? O e-torque, né? É torque. Motor é torque. Esse quebra demais os coxins, meu Deus do céu. A gente troca pelo menos os 3 coxins de 2 ou 3 carros desse por semana. E todos eles têm que ser genuíno, porque se você não colocar genuíno, a trepidação para, Osmar? A trepidação não para e ele dura muito menos. Dura muito menos, né? Mas, além disso, bieleta, se for paralela. Vai, Osmar? Rapaz, não vai. A barra estabilizadora desse carro. Só troca completa. Blindada. Mas eu troco ali as buchas. A gente já fez esse experimento. A gente está falando aqui com respaldo, pessoal. Nós somos oficina e nós somos referência em Manaus em Jeep Compass, Renegade e Toro, que é praticamente a mesma tecnologia embarcada, né? Muda os motores, mas ali no final das contas a carroceria é praticamente a mesma, né? Até algumas peças são compartilhadas. Algumas não, muitas, né? Muitas peças são compartilhadas. Principalmente suspensão. Suspensão é a mesma, independente se for, por exemplo, coxinha de amortecedor é o mesmo, independente se for diesel ou flex, Jeep, Renegade, Toro ou Compass, vai ser o mesmo. O dianteiro, o traseiro muda porque aí a Toro tem o coxinho diferente na parte traseira do amortecedor ali, né? Mas barra estabilizadora, a gente já tentou trocar as buchas, mas tem um problema. O que ocorre com a barra estabilizadora quando a gente troca só as buchas, Osmar? Ela começa a correr pro lado. Ela encosta em alguma coisa, aí o barulho fica horrível. E aí o cliente volta insatisfeito. Então tem coisas, esse carro pede peça genuína e peça genuína tem o seu valor de custo agregado. Caixa de direção, por exemplo, é algo que não dá para negligenciar, né? E dá muito problema nesses carros. Muita gente troca e a gente recomenda a troca do fluido da transmissão juntamente com o trocador de calor. É uma outra coisa que a gente tem que abordar aqui que é muito sério. Tem muita falsificação de peças no mercado. Portanto, não abra ali na internet sem um respaldo de uma loja conceituada
e compre a peça que vai dizer que é genuína, porque não é, né, Osmar? Tem muita montadora que vende aí na internet, às vezes sai mais barato. O trocador de calor desse carro, paralelo, que vai lá e o pessoal vende como genuíno, você consegue encontrar de 300, 400 reais. Mas o genuíno desse carro é no mínimo 1.300, 1.200 reais, tá? Então, isso é um problema. Agora, com relação à disponibilidade de peças, como é um carro que vendeu muito, a gente consegue encontrar com uma certa facilidade, né, Osmar? Sim, a gente tem até estoque, tanto que a gente compra essas peças aí. Só para vocês terem ideia, coxinha de amortecedor, a box não pede menos de 50 quando a gente faz pedido, né? Não pede. Bieleta, 50, 60. Barra estabilizadora, eu tenho que ter pelo menos 5 de diesel, 5 de flex, porque aí muda, de fato. Tá? Não mudam as bieletas, mas a barra estabilizadora, ela muda, né? A estabilizadora é diferente do diesel pro flex. Ela é um pouco mais robusta, ela é um pouco mais grossa, né? Coxinha também... O peso do motor ali, o peso da frente do diesel é bem maior. O diesel, ele é o T350, né? Que é o motor. Ele tem essa carga, então você precisa ter um reforço ali maior, tanto dos coxins também, né? A parte dos coxins, principalmente os coxins do câmbio, ou melhor, os coxins do Compass diesel são muito mais caros, né? Porque são hidráulicos, então ali acaba que estoura com a facilidade por causa do peso do motor, mas também, em contrapartida, tem um custo elevado por ser hidráulico, porque como é muito pesado, você tem que ter um coxinho hidráulico ali para amortecer bastante e não passar reverberação lá para dentro. Agora, com relação à mão de obra, e aí, Osmar, é um carro complexo para trabalhar? Não considero ele complexo. A única diferença aí de mão de obra eu considero sobre os coxins do motor diesel 4x4, aí já tem uma dificuldade um pouquinho maior para troca, principalmente o inferior, mas coisa pouca. O resto, a manutenção deles em si vai ser sempre muito parecida. A suspensão desse carro, como a gente falou anteriormente, é praticamente a mesma. Porém, só tem um ponto que o custo de reparo desse carro é caro. Aí a gente fala no turbo diesel, na manutenção do motor turbo diesel e no T270. Porque o T270, ele é um motor que não tem comando de admissão. O sistema multi-air utiliza as válvulas solenoide que controla as válvulas com pressão de óleo. Então, o que acontece? Não tem comando, você tem solenoide. Elas são travadas lá, o comando, na verdade, esse sistema ele é completo e não tem como trocar, vamos supor, se der problema numa solenoide, não tem como trocar uma. Aí você tem que trocar tudo. Tem que trocar o sistema completo. Isso é caro, mas particularmente aqui na oficina ainda não pegamos, até porque os veículos que acabaram a garantia do T270, se já tiveram alguns problemas, foram corrigidos nas concessionárias. A parte de suspensão desse carro é ok, mas não leve, principalmente se tiver um problema no motor, não leve, isso sendo diesel, sendo o flex, para qualquer oficina, porque aí sim demanda de um conhecimento técnico grande, né, Osmar? Até a ferramenta de ponto desse carro é um absurdo, né? É absurdo e ele é um pouquinho complicado de botar no ponto. Agora vamos falar sobre a questão de a manutenção desse carro sobre serviços, né? O motor T270, ele é um motor já conhecido por ter um certo consumo de óleo. Então, por um carro que trabalhar as válvulas de admissão com pressão de óleo, você não pode negligenciar essa parte. Se acabar o óleo, se o óleo baixar ali, Osmar, e ficar bem baixo, o que pode acontecer com o motor do carro? Cara, o motor pode nem ligar. E você pode acabar tendo esse prejuízo de ter que mexer no multi-air, que é ter que trocar o multi-air. Só para vocês terem ideia, aí a gente está falando de um sistema multi-air, algo em torno de... Chegou a 20 mil, agora já está em 10. Com a mão de obra vai para uns 15 mil reais, se você precisar utilizar de um recurso de reparo por causa do multi-air. Então, as questões de consumo de óleo desse carro já foram corrigidas pelas concessionárias, ou melhor, pelo fabricante, né? Então, foram feitas algumas atualizações de software nesse carro e realmente esse problema, eu não vou dizer que foi extinto, mas é um problema agora como de qualquer outro carro, né? Pontual, não é mais um problema crônico.
Mas se porventura você negligenciar na troca de óleo desse carro, aí o prejuízo vem, não vem, Osmar? Sim. Ele também já teve um problema logo quando ele lançou, que é desse motor T270, que ele tinha trincas no reio. Aí vazava combustível, né? Ficava um cheiro de combustível horrível. E a questão do motor a diesel é sobre a troca da correia dentada. O motor a diesel ele tem um defeito comum, que é vazar no retentor frontal ali da bomba de alta. Então geralmente quando a gente vai fazer manutenção de correia dentada nesse carro, muitas das vezes a gente vai pegar essa bomba de alta vazando e ter que levar ela para fazer uma manutenção. Aí você tem que levar no laboratório para fazer a manutenção, dependendo do estado que esteja, precisa fazer a retífica. A gente já pegou bomba de alta que estava completamente oxidado, os pistões, porque ela tem 3 pistõezinhos que trabalham ali, aí ele tudo oxidado, teve que refazer tudinho. Então é muito, muito comum. E também a gente não pode deixar de falar de um problema no diesel, que é a carbonização no sistema de admissão, né? Aquela carbonização no sistema de admissão, se você não cuidar, se você tem um Compass, um Renegade, um Matoro diesel, que é o mesmo motor, faça a descarbonização pelo menos a cada 60 mil quilômetros num local adequado, porque muita gente também só retira ali a EGR, limpa e diz que fez a descarbonização. Só que o BO é muito mais embaixo, né? Quando a gente vai desmontar para olhar direito, botar a câmera boroscópica, a bicha nem entra ali, que tá só o breu ali dentro. Então, assim, tem muita gente que vem de descarbonização só limpando a EGR, e ali te mostra ali por fora, você acha que tá limpinho, mas lá dentro tá tudo carbonizado, ao ponto até daqueles defletorzinhos ali do sistema de admissão, né, do coletor de admissão travar. E a gente está falando aí de um coletor de admissão que vai custar aí uma média de uns seus R$7.000, tá? Sem a mão de obra. Então é bem salgado. Além do fato de que isso aqui é uma dica de ouro, eu inclusive acho que vale pelo menos um like se você tivesse um motor a diesel. Quando você for fazer a descarbonização, se a oficina não te falar que vai precisar trocar a correia dentada, corre porque ela só vai limpar a EGR, né, Osmar? Sim, para tirar tudo ali você tem que tirar a bomba de alta, e para tirar a bomba de alta tem que mexer na correia dentada. Por que eu tenho que mexer na correia dentada se eu tiro a bomba de alta? Porque a bomba de alta é tocada pela correia dentada. Então, se eu tenho que tirar a bomba de alta para fazer a descarbonização ali, eu preciso mexer na correia dentada. E se eu vou mexer na correia dentada, eu vou distensionar ela e depois eu vou tensionar de volta. Agora me diz uma coisa, se eu tenho uma peça que está esticada ali e eu vou tirar ela faz parte do sincronismo todo do motor. Eu vou colocar essa peça de novo usada no motor para daqui a pouco, talvez com uma semana, com um mês, com 6 meses, ela arrebente, empene válvula e aí acabe com o seu motor a diesel? Não dá. Então é uma manutenção que precisa ser feita sim quando houver descarbonização, é a troca da correia dentada, né? Sim, uma dica também para quem usa esses motores a diesel, não só o Jeep Compass, como qualquer outro carro a diesel, pelo menos uma vez por mês pegar uma pista, uma estrada e andar uns 30, 40 minutos para o carro fazer a limpeza do sistema da DPF, EGR, né? DPF. A regeneração, isso aí você tem que manter pelo menos uma velocidade média entre 90 e 120 km por hora durante 30 minutos, que aí o carro entende que você está num ritmo bacana, e aí o que ele faz? Ele aumenta a temperatura do DPF, né, Osmar, para fazer a incineração dos particulados, né? Aí faz essa limpeza, porque geralmente quem tem esses carros e não anda na estrada vai ter muitos problemas com o DPF. Se o DPF der um problema de entupimento e não tiver como fazer, desentupir, limpar, o prejuízo... R$9.500 na concessionária. O prejuízo é bem grande. R$9.500 na concessionária. Então não deixem de fazer essa manutenção. Outra coisa também muito importante: troque sempre o filtro de combustível, principalmente do Compass, Toro e Renegade diesel, porque o nosso diesel é contaminado. Então a gente tem hoje 12% de biodiesel, né? Estamos em 12 ainda. Ainda, né? Mas tem essa volatilidade que uma hora quer aumentar, outra hora quer diminuir. Então as concessionárias tudo doidas sem saber como fazer, porque o biodiesel é gordura vegetal e gordura animal. E o que acontece com a gordura animal?
Cara, eles se decompõem, né? Aí acaba criando cultura de bactéria, cria água no diesel, aí contamina o diesel, estraga a bomba de alta, estraga bico. Aí é prejuízo de bomba de alta e bico sempre é muito caro. Não vale a pena, não vale a pena. Mas, no final das contas, custo-benefício. Osmar, numa situação hipotética, eu quero comprar um Compass, estou decidido a comprar um Compass. Não sei se eu vou comprar diesel ou se eu vou comprar flex. Mas aí eu vou te falar para que eu vou usar esse carro, qual é o meu dia a dia. E aí, por favor, me diga qual é o carro que eu teria que comprar, qual é o Compass que eu teria que comprar. Bem, de manhã cedo eu acordo, levo meu filho na escola, vou pro trabalho, chego no trabalho, meio-dia eu saio para almoçar, tem um restaurante perto da minha empresa, eu vou lá, almoço, é 5 minutinhos de carro, vou para lá, almoço, depois volto para a empresa de novo, e aí no final do dia eu vou e busco meu filho, que estuda em tempo integral, e vou para casa, né? Vira e mexe, passa ali no supermercado, faço uma compra, e no domingo eu saio no restaurante ali, vou almoçar com a família, volto para casa. Qual carro que eu preciso comprar? Melhor comprar um com motor flex. Por quê? Porque como você tem um pouco uso dele, você não vai ter problema relativo ao combustível. Motor a diesel eu recomendo para quem anda muito no carro, para quem vai para longe, ou então passa o dia andando no carro, que tem bastante consumo. Porque se você deixar o diesel dentro do tanque por muito tempo, ele vai acabar fazendo aquele problema lá de contaminar o diesel e acabar dando algum problema no motor. Então, nessa minha situação, eu teria que ir pro flex. Para evitar um prejuízo ou uma manutenção bem mais cara, né? Agora, se o meu trabalho eu pego pelo menos aí uns 30 quilômetros para chegar no meu trabalho e às vezes eu preciso sair, ir para uma outra cidade, olhar algum cliente ou fazer alguma reunião, eu volto, eu consigo rodar aí pelo menos uns 80, 90 quilômetros todo dia e pegando percursos longos. Qual é o meu carro? Aí eu acho que a melhor opção é o carro a diesel. E se por algum acaso nesses teus trajetos você tiver algum trajeto que não seja de rua pavimentada, tem a opção do 4x4. Tem uma opção do 4x4. Mas no final das contas o 4x4 é um custo desnecessário se você só utiliza seu veículo na cidade. Então não se apega a esse tipo de situação, porque você vai gastar muito mais dinheiro no valor do carro, tá? E não vai usar. Né? Aqui em Manaus, talvez você até usaria se você pegasse a 319 ali para ultrapassar e ir lá para Porto Velho, aí sim valeria a pena. Mas com relação aos concorrentes, quais são os concorrentes do Compass, Osmar? O HRV? HRV, acredito que a TR4? Não, TR4 é pequena. TR4 é pequena, né? Da Chevrolet. Tigo 7. Tigo 7, aí tem Volkswagen, vai entrar o Tiguan. Vai entrar a Tiguan. Acho que não chega. Tiguan pro Compass é diesel, né? Pro Compass Flex aí acho que vai pro T-Cross ali, né? E assim, nesses carros. Aí, o X35, o Tucson, são os concorrentes, eu acho que estão no mesmo tipo de SUV ali, mesmo tamanho. Eu particularmente tenho o Compass, mas eu ficaria ali meio entre a cruz e a espada entre o Compass e a HRV, né? Mas ainda assim eu acho que o Compass é um pouco maior, né? Sim, o carro em si ele não é um carro popular, né? Ele é um carro que ele entrega uma boa qualidade em questão de conforto e espaço. Então é um carro que não custa barato por causa disso. Agora a questão de valores, o Compass é um dos que estão com valor mais em conta em relação aos outros concorrentes. Inclusive o Compass T270, ele já saiu. Antigamente era um artigo do Limited, que é uma versão mais top, né, digamos assim. Mas o Longitude já saiu, né, que é a versão mais básica do T270 com Park Assistant. Inclusive tem um vídeo, se você for lá no nosso Instagram, a gente mostrando como é que funciona. O carro estaciona sozinho para você. Obviamente não tem viabilidade para quem já tem uma certa facilidade de fazer baliza, mas se você tem esse problema que acha que vai ter um carro grande ali, que aquele carro grande
não vai ser um pouco difícil de estacionar, então o Park Assistant vai ajudar bastante, não, Osmar? Com certeza, ele estaciona o carro para você não sozinho, né? Você tem que passar a marcha ali, segurar o freio, mas ele já vira o volante sozinho, ele acelera sozinho, né? E você te fica indica quando você tem que frear, quando você tem que mudar de marcha. Então, no teu veredito final, pra gente acabar com isso aqui, Compass pra ti, hoje, com o motor T270 já corrigido os defeitos, ou o Hurricane, ou o diesel, vale a pena? É uma boa aquisição? Sim, vale a pena. É um carro que hoje não tem mais os problemas crônicos que tiveram logo que lançou. Então, um carro que geralmente agora não tem mais nenhum defeito, assim, um problema que seja muito recorrente. Só problema normal aqui da nossa cidade, que dá problema na suspensão. Nossa cidade tem mais buraco do que rua, então é normal. Realmente não temos mais aqueles problemas crônicos que já tivemos, né? E é um carro que vendeu muito no mercado, tá aí, não é à toa que está aí. Só lá no condomínio onde eu vou estacionar, eu já contei 9 Jeep Compass lá embaixo. E eu acho que é o carro disparado em vendas, até porque pro que ele entrega tem um preço bacana. Tem um preço né? bom. É óbvio, não é um carro que é como se fosse um carro popular de questão de custo, mas se você quer um carro de outra montadora, como o Osmar falou, a Tiguan é acima de 200, né? Se você quer pegar aí o Corolla Cross, eu nem digo que é muito concorrente, porque ainda vem com aquele... Se bem que essa versão agora já mudaram, até pelo menos o freio de estacionamento eletrônico, né? Porque antigamente, cara, o Corolla Cross veio com aquele freio de pé que você põe ali do lado, pelo amor de Deus, um carro desse valor. Tem os outros carros que tem um valor bem menor, mas não entrega a mesma em questão de conforto e espaço. E é isso aí, tá feito praticamente não, tá feito um review do Compass. Tá? Não pense duas vezes se você quiser comprar, é um excelente carro, só pense duas vezes onde você vai levar para fazer a manutenção, porque isso aí realmente conta demais, não conta, Osmar? Com certeza, se você levar para fazer manutenção no lugar errado, o teu prejuízo vai ser em dobro. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, então você gostou desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal, temos conteúdo novo toda semana. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar pra gente que nós vamos responder com todo o carinho que os nossos seguidores merecem. Inclusive, se vocês quiserem aí bombardear a gente, porque a gente está incentivando a compra do Compass, tá? Pode botar aí que a gente vai rebater, ou então a gente vai de fato concordar com os pontos negativos do carro, porque de fato tem, mas é isso aí. Então, fomos!